Fala galera do canal, tamo de volta. E se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é pra mim e pra você, teologia é pra todos. Pessoal, o avivamento em Asbury, na Universidade de Asbury, é um avivamento? Não é? O que é um avivamento? Vamos descobrir junto? Bora lá! Pessoal, para falarmos sobre avivamento, temos que ponderar algumas considerações que quero fazer de forma muito breve, sem querer esgotar o assunto, que inclusive é um assunto muito amplo, gostoso, muito bom para a gente pensar junto, para você se aprofundar mais. Há 15 dias atrás, aproximadamente, não vou ser assertivo na data, não tenho acompanhado isso de forma tão pontual como alguns, mas um culto normal, como esses que a gente está ambientado a participar, ele começou em uma universidade chamada Universidade de Asbury, uma universidade cristã, universidade essa que oferece vários cursos, bacharéis e pós-graduações, e contém um seminário teológico ali. Uma universidade cristã como algumas que a gente conhece aqui no Brasil. Dentro dessa universidade existe um templo onde ali ocorrem cultos, e um culto começou e aproximadamente, acredito que no ritmo que vem se destoando e caminhando, vai ultrapassar essa data. Aproximadamente 15 dias esse culto iniciou com um culto normal, com liturgia normal, louvor, pregação, oração, e esse culto não terminou. Está acontecendo até hoje, você pode até acompanhar por meio do YouTube esse culto acontecendo ao vivo. E eu tô aqui para criticar o que tem acontecido em Asbury de forma alguma, até porque o Seminário Teológico de Asbury, a Universidade Cristã de Asbury, ela é conhecida como sendo uma universidade que oferece uma teologia muito saudável. Grandes teólogos contemporâneos e saudáveis biblicamente, como Craig Keener, onde tem livros teológicos que nos auxiliam de forma muito profunda e assertiva, são professores no Seminário Teológico de Asbury, entre outros, que são grandes teólogos do nosso tempo. Então, a Universidade de Asbury é muito saudável teologicamente, e tudo que tem acontecido em Asbury é muito bom. Jovens adorando a Deus, jovens ouvindo pregação bíblica, pregações cristocêntricas, e jovens se reunindo para orar por 15 dias de forma ininterrupta. Conversões têm arrastado multidões para aquele lugar, e isso é muito bom. Entretanto, o que tem sido configurado nos dias de hoje é que o evento de Asbury é, para alguns, já taxado como um avivamento. Será que o que tem acontecido em Asbury é um avivamento? Os mais espiritualistas vão dizer que sim, mas, entretanto, eu acredito que para taxarmos Asbury como um avivamento, teríamos que esperar um pouco as consequências do que tem acontecido em Asbury. Dizer que o que está acontecendo em Asbury já é um avivamento seria imaturo e uma opinião que eu poderia dizer de forma mais informal de pessoas emocionadas demais. Por quê? A palavra avivamento, que a gente conhece da forma como ela está sendo tratada aqui e como ela é tratada para esses que denominam o que tem acontecido em Asbury como avivamento, é uma palavra que foi dada ao decorrer da história para alguns eventos que aconteceram no cristianismo. Eventos genuínos, onde com certeza existe pauta bíblica para taxarmos como um real avivamento dado por Deus. Relembrando que um avivamento não é algo que nós conseguimos gerar, que o público que está em Asbury pode gerar, pregadores podem gerar. Não, um avivamento é algo que Deus gera e impele seu povo a gerar. O máximo que podemos fazer é anseiar por um avivamento, administrar um avivamento. Ao decorrer da história, foi fato, e é inconfundível e indiscutível dizer que isso aconteceu entre os valdenses na França, no século XII, na Reforma Protestante, no século XVI, onde Deus usou homens de forma muito ousada, com muita intrepidez, como Lutero, Zwingli, John Knox, Calvino. Foi evidente, inconfundível entre os puritanos no século XVII, no século XVIII,
com homens que foram líderes de grandes movimentos de avivamento, como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, no século XIX, nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra, no século XX ainda no país de Gales, entre em outras ocasiões, onde foi de alguma forma indiscutivelmente acontecido esse despertamento, esse avivamento espiritual. Entretanto, seria um pouco ousadia demais dizer que o que está acontecendo em Asbury é um avivamento. Por outro lado, também não podemos descartar que o que está acontecendo em Asbury pode ser o início de um avivamento. Pode ser que sim, mas não podemos dizer que o que está acontecendo em Asbury é um avivamento, por conta de alguns motivos. Todos esses movimentos na história que taxamos aqui, que são taxados e tidos de forma inconfundível, indiscutível como avivamento, foram assim denominados por conta das consequências que após esses movimentos foram gerados. Como a gente julga essas consequências? Alguns mais espiritualistas vão dizer que, biblicamente, a gente pode falar sobre um avivamento usando como referência Atos capítulo 2 e que um avivamento seria buscar um novo derramamento do Espírito sobre a igreja. Minha linha doutrinária caminha de forma diferente, mas vamos chegar juntos no mesmo lugar. Olha só, Atos capítulo 2 foi um evento que é irrepetível. Ele é irrepetível. O derramamento do Espírito aconteceu em Atos capítulo 2 e ele não vai acontecer novamente. Ele aconteceu uma única vez. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Sendo assim, a partir dali, esse Espírito Santo, o Consolador, e o próprio Jesus disse que ele permaneceria conosco, com a igreja, e por isso não pode acontecer de novo, porque ele já foi derramado. Sendo assim, esse Espírito Santo que permaneceu com a igreja, permanece com a igreja, ainda há de permanecer, pelo menos por um determinado momento, podemos afirmar assim, esse Espírito Santo, por meio dele, podem acontecer avivamentos como esses que foram denominados como de forma inconfundível na história. E esses avivamentos não aconteceram porque o Espírito se derramou de novo. Aconteceu porque, em Atos capítulo 2, esse Espírito se derramou sobre a igreja e continuou com ela. E sendo assim, esse Espírito continuando com a igreja, ele possibilita a possibilidade de novos despertamentos e avivamentos parecidos, mas não iguais, como o de Atos capítulo 2. Apesar de que Atos capítulo 2, dentro do meu consentimento, foi um evento que é muito além de um avivamento como esses que são taxados na história. Atos capítulo 2 é uma evidência de uma promessa de Jesus se cumprindo no derramamento do Espírito Santo. Mas podemos sim usar de forma saudável as consequências do que foi gerado a partir do evento de Atos capítulo 2 para tentar chegar perto e denominar se as consequências de um avivamento são as mesmas consequências do que aconteceu após Atos capítulo 2. E dentre várias coisas, a gente poderia enumerar algumas, a gente poderia pontuar algumas. Por exemplo, depois do avivamento de Atos capítulo 2, depois do movimento ali de Atos capítulo 2, avivamento, entre aspas, né, gente? Depois do evento ali de Atos capítulo 2, houve um crescimento orgânico na igreja. Ou seja, houve um crescimento natural na igreja. Pessoas acrescentaram ao corpo de Cristo de forma genuína. A Bíblia conta e narra no livro de Atos que as pessoas se aderiram à igreja. Numerosas multidões aderiam ao cristianismo na igreja primitiva. E isso aconteceu após esses eventos. Então, uma das consequências é um crescimento orgânico na igreja. Atos capítulo 2, versículos 5 e 6 vão poder nos mostrar isso de forma mais assertiva. Em Asbury, não podemos dizer que o que tem acontecido lá é um crescimento orgânico. Pode ser que sim ou não, mas por que não podemos dizer? Porque o tempo ainda não passou.
Não sabemos se de fato essas pessoas são apenas visitantes de um grande movimento que tem acontecido, midiático e chamativo, que chama atenção, e tudo que chama atenção gera muita gente. Existem várias coisas que não são eventos cristãos e atraem pessoas, e pode ser que não seja diferente com o que está acontecendo em Asbury. Tomara que não, mas só vamos poder saber isso quando o tempo passar, se de fato está havendo um crescimento orgânico na igreja. Esse crescimento acontece como? Com uma outra evidência que é notável em um avivamento genuíno: a conversão, o arrependimento. Sendo assim, eu vou até te indicar um vídeo aqui que tem o título Você Nasceu de Novo. Clica aí que você vai saber sobre o que é de fato uma conversão. Uma conversão não é simplesmente participar de um evento como o de Asbury, não é apenas ir em um evento como o de Asbury. Então, o que acontece é que temos que denotar características assim. Existem muitas outras, mas uma outra característica seria uma vida socialmente transformada. Todos os avivamentos que aconteceram durante a história trouxeram grandes comoções e transformações sociais no lugar onde aconteceu. Então, teríamos que esperar para ver quais as consequências do que tem acontecido em Asbury. Será que o que tem acontecido em Asbury é apenas um culto ininterrupto? Se for apenas um culto ininterrupto, que não é algo ruim, é muito bom, podemos anseiar por isso, por exemplo, no Brasil, e devemos fazer isso, precisamos muito, mas vai ser apenas um culto ininterrupto, que foi algo muito bom para a glória de Deus, mas não, se isso não sair das quatro paredes do templo, se isso não sair daquele culto e gerar comoções e transformações na sociedade, não podemos configurar isso como um avivamento. Os avivamentos da história, por exemplo, como a Reforma Protestante, geraram inúmeras transformações políticas, sociais, econômicas e etc. Então, um avivamento é marcado por isso. E além do mais, para a gente encerrar, um avivamento ele é marcado por uma genuína confissão de pecados. Um avivamento é marcado por um genuíno amor mútuo e recíproco entre os irmãos, e a gente só vai saber isso quando o tempo passar. Então, o que tem acontecido em Asbury é um avivamento? Ainda não podemos dizer. Oramos a Deus para que as consequências de tudo que tem acontecido lá sejam de fato o início de um avivamento, e anseiamos por isso também. Entretanto, ainda não podemos dizer que o que tem acontecido lá é um avivamento. Que Deus te abençoe.